O recesso parlamentar acabou e, com isso, o fiscal volta ao radar, com novas medidas de estímulo sendo tramitadas por iniciativa do Executivo do Governo Federal. Será que isso vai ser suficiente para reverter a queda de popularidade da administração atual? Além disso, tentaremos separar o que é ruído do que é sinal na história de tributação potencial dos fundos imobiliários. Será que os proventos deixarão de ser isentos? Além desses temas, nós falaremos no Comprovende de dólar direcional e XPMOLs. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Eu tô bem, e você? Eu não tô muito bem, não. Eu confesso que tô um pouco preocupado. Com o quê? O que te aflige? Essa ambientação global. Parece que tá um zumbido na cabeça das pessoas, especialmente na Europa, sobre uma possibilidade de conflito armado. Isso tem me incomodado. Eu vi que eles fizeram uma declaração, né? Acho que foi o pessoal da França dizendo que a Europa tem força suficiente, né? Pra... Complicado, perigoso. A guerra de todos contra todos e sem propósito, né? Não sei. Tô meio incomodado. Bom esse papo não é, né? O nível de incerteza subiu muito no mundo. Bom, hoje nós recebemos Matheus Espies, nosso analista macro e de política. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. E também recebemos Caio Araújo, nosso analista de fundos imobiliários. Seja bem-vindo, Caio. Tudo jóia, Lari, João, tudo bem? Vamos lá, falar difícil. Vamos lá. Bom, para quem tem interesse em ter uma parte do portfólio alocada em criptoativos, nós temos uma oportunidade bem legal que você pode entender mais no link da descrição do vídeo. Então fica aí o convite se você quiser conhecer mais. Bom, o Congresso Nacional voltou aí depois do Carnaval, do recesso parlamentar, e com isso a gente já teve aí alguns projetos de leis e leis importantes, né, tramitando ou sendo aprovadas. Primeiro, o orçamento de 2025, que finalmente, né, foi aprovado, e o Executivo enviou ao Congresso o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês aqui no Brasil. Matheus, eu queria te perguntar primeiro sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Ela veio em linha com o esperado? Olha, eu vou falar que veio em linha com o esperado porque o mercado não esperava muito. Então, na verdade, o que aconteceu, a Lei de Diretrizes Orçamentárias já havia sido aprovada, o que estava para ser aprovada é a Lei Orçamentária Anual, que tinha ficado em aberto. E agora, ao final do primeiro trimestre, a gente teve a aprovação dela. No final do dia, algumas coisas, né, chamam a atenção, né, que parte da peça que foi aprovada me parece ainda uma peça de ficção. Por exemplo, a expectativa de superávit de 15 bilhões me parece ilusória. O governo não vai conseguir concluir isso. Ao longo do ano, provavelmente, precisaríamos ver contingenciamentos e bloqueios, né, justamente para tentar endereçar mazelas não executadas desse orçamento, ou mal executadas, a ver. Só que, aos moldes que a gente viu no ano passado, a gente deve postergar o máximo possível esses eventuais bloqueios e contingenciamentos. Até em certa altura, o governo no ano passado descontingenciou, né? Então, assim, me parece que não resolve nada. Algumas pessoas imaginavam até, mais otimistas, que pudesse já, neste orçamento, alguma revisão de expectativa de gasto. Houve até um toma lá da cá de recurso, né? Aquele pente fino do programa Bolsa Família que já tinha sido anunciado no final do ano passado, junto com aquele fatídico, né, pacote de contenção de crescimento dos gastos que foi super mal apresentado. De fato, ele foi cortado, né, e daí também teve algumas outras ações apresentadas, só que esses recursos foram remanejados para o Auxílio Gás, que era um programa que o governo queria aplicar já a partir deste ano. Tem outras coisas que ficarem abertas, pé de meia, por exemplo, que é a bandeira que o governo levanta para falar de educação, mas sequer é dele, é da deputada Tabata Amaral, que é super criticada pelo partido do Lula. Super, os petistas odeiam a Tabata, chamam ela de Tatierzinha.
Você imagina, e daí... Não, imagina, ela é de direita para quem é de esquerda para quem é de direita. Então, assim, ela Odiado fica num pelos dois limbo, lados. odiada por todos. Então, assim, coitada, né? Porque o projeto é dela, o governo levando, é meu pé de meia. Assim, então, e nem tem a explicação de como vai ser financiada. O governo fala em 1 bi, mas tem gente que estima em 10 bi. Como é que vai ser? E daí o governo vai de largada, com a expectativa formal nossa, né, aqui do mercado, de um 70, 75 bi. De onde virá? Né? Haverá cortes, haverá medidas adicionais. Muito se discute, né, uma proposta de revisão, de previsão, de previdência dos militares. Mas desculpa interromper, mas esse déficit de 70 bi é primário, sem contar a despesa de juros. Sem. Não, se for contar, porque assim, o governo brasileiro, ele fala de déficit primário, né, que você exclui o serviço da dívida. Só que, se a gente for pegar outros players ao redor do mundo, por exemplo, você fala do déficit americano, 6% do PIB. Aquilo ali conta já o serviço da dívida. Conta que ele está pagando de dívida. Aqui no Brasil, a gente faz um ajuste. Tirando o que a gente paga de dívida, qual é o nosso déficit? E nem isso a gente consegue entregar um superávit. É um problema estrutural, né? Para ver se o governo está conseguindo sobrar dinheiro para tentar fazer algum remanejamento em relação a esse endividamento. Não é o caso ainda, né? E não será o caso com o arcabouço. Já foi assumido por membros do governo. Simone Tebet falou mais uma vez, já falou 2 vezes, essa mulher tá louca. Já falou 2 vezes sobre a necessidade de revisão do arcabouço, que ele não para de pé a partir de 2027. Ou seja, independente de quem ganhar a eleição no ano que vem, né, precisaremos ter uma revisão fiscal profunda, porque a trajetória atual é insustentável. Trajetória esta que também impulsiona a inflação. A gente está no meio de um debate aqui sobre juros sobe quanto mais, né? Por quê? Por que a gente está no momento contracionista? Justamente porque parte da culpa é das políticas equivocadas fiscais do governo. Então a gente veio, né, de uma trajetória. Então assim, esse orçamento no final do dia não resolve nenhum problema, né? Ele formaliza, pelo menos tem, traz, inclusive depois que foi aprovado, né, teve 2 dias seguidos de queda do mercado, o mercado começa a ajustar, não apresentou nada novo, tem coisa ali que não vai ser executada, tem que ver como será, de fato, executada. E isso é só, né, a ponta do iceberg, porque agora a gente está vivendo um momento no qual o governo se vê fragilizado, sem convicções, né? Qual é a bandeira do governo? Você mencionou aqui, é a única isenção no imposto de renda. Outras, assim, uns debates difusos, ninguém sabe muito bem para onde vai, cada um fala uma coisa, tem 39 ministérios também, né, imagine. Então, assim, governo frágil, sem convicção, né, e com um flerte constante, né, a medidas mais eleitoreiras e populistas. Por quê? Todo dia que passa, a gente tem uma pesquisa nova que mostra a desidratação da popularidade do presidente Lula. Tanto é verdade que o Sidônio, que é o secretário de Comunicações agora, né, ele tá gastando uma nota aí para divulgar essa medida de isenção de imposto de renda e não coloca o Lula falando. Justamente para afastar um pouco, porque estava cansado. Houve até afastamento da Janja, né, nos últimos dias também, porque ela bloqueou a conta dela no Instagram, porque a popularidade estava sendo flagelada. E daí, diante do flagelo da popularidade, o governo flerta com as medidas adicionais. E agora, né, governo super ineficaz no Congresso, né, taxa de aprovação de medida provisória baixíssima. Ele olhando para frente, como ele vai conseguir aprovar essas medidas, né, ao longo dos próximos meses? Que medidas ele quer aprovar? Né? Como ele vai recuperar essa popularidade? Não tem um plano de voo. Então, assim, todo plano de voo que a gente vê é um flerte adicional, o que eu chamo de a trajetória até as eleições, os buracos até lá, né? Então, é uma estrada esburacada. Essa foi uma escolha do ano passado já, então desde a apresentação do pacote de contenção de crescimento dos gastos, a gente vem numa estrada esburacada, né? Sem previsão de sair dela. Agora, por falar, né, em tramitação de medidas enviadas pelo governo, a gente tem aí o projeto de lei dessa isenção, né, do imposto de renda. A gente já comentou aqui algumas vezes no podcast que um grande risco seria o Congresso não aprovar a compensação, né, que viria daquela tributação adicional de quem ganha mais de 50 mil reais por mês aqui no Brasil. Como que tá essa tramitação? Você acha que foi bem recebido, não foi bem recebido? A isenção foi bem recebida, porque o Congresso não vai querer tirar uma isenção. Veja, note, ninguém vai discutir a necessidade ou não de uma reforma tributária da renda no Brasil. É fundamental que aconteça. O problema é como e quando
Me parece a hora equivocada e a maneira equivocada. Até mesmo porque a gente tem uma defasagem na tabela de IR que já tem uma década aí. Quase isso, talvez. Se fosse para ajustar mesmo a fase de isenção, poderia ter um impacto até maior do que estamos prevendo. Então, está fazendo um puxadinho. E pior, cunho ideologizado. Isso é um problema na tramitação, inclusive, né? Então, assim, deve avançar a isenção. O problema é que a compensação, que é o que o governo fala que faria com que fosse neutro esse impacto, né? É que o governo fala de 25 bi, o mercado fala 40, 50, as pessoas mais pessimistas. Eu ficaria com as pessoas mais pessimistas, considerando que o governo sempre erra as contas. Então, assim, olhando objetivamente, o Congresso desidratando adicionalmente as compensações que deve acontecer. Agora teve, né, ruídos relacionados com impactos aos estados e municípios e, portanto, estados e municípios já teriam começado a empreitada para segurar, né, algum benefício em troca, né? Ou seja, já está falando isso é desidratação. O próprio Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara, falou que, está na Câmara, pode mudar, pode ser modificado de fato. Então, assim, já é... Como eu falei, né? Ninguém precisa ter uma reforma tributária da renda. Só qual o problema aqui? Alguns. Né? Alguns. Não só o fato de que a compensação não conversa, etc. Tem outra dinâmica que o governo está olhando para esse problema de inflação. E como vai resolver? Não, precisa dar mais dinheiro para o povo, para ele ter dinheiro para comprar. Só que se aumenta a renda disponível da população, ou dá crédito, as medidas creditícias, o que você está fazendo? Está criando resiliência inflacionária, na verdade. Então, acaba, para a política monetária contracionista que prejudica a economia real, você está criando medidas que são contraproducentes, tiram a eficácia da política monetária. Tiram a eficácia da política monetária. Você já está falando do consignado privado também, né? Então, está no meio. Importante, exatamente, está no meio, que também é um meio. Você está falando de crédito. Então, note, é uma dinâmica perversa na qual você aumenta a renda disponível da população. Essa renda disponível vai se traduzir em maior consumo, naturalmente. Faixas de renda mais baixas destinam parcela mais relevante da renda disponível, né, para alimentos. Então, você deve ter, no ano que vem, em sendo aprovado como está, maior pressão de preços, que vai culminar na eleição, inclusive, pressão de preços de alimentos. Isso pode acontecer também. Do outro lado, você pode estar criando evasão de divisas. Você pode estar pessoas criando mecanismos para fugir dessa tributação, deixando a compensação ainda mais capenga. Né? Por quê? Porque existe uma percepção no Brasil de que você já tributa demais, e de fato tributa demais. E qual é o grande problema disso? Né? A gente está falando de um imposto de renda que vai captar só 10% da população. 90% da população vai ser isenta no Brasil. Aprovando. Então 10% vai pagar imposto de renda. Se 10% paga imposto de renda e a carga tributária é gigante, de onde está vindo o resto do dinheiro para sustentar essa máquina pública, para sustentar tudo isso? Olha, imposto sobre consumo, que é a reforma tributária sobre consumo. Então, você, na verdade, está explicando por que a alíquota é tão alta do IVA, né? Que estão falando que vai ser 28%. Porque você tem que tirar de outro lugar para fechar a conta. Só que o imposto sobre consumo é o mais regressivo, então você está tributando o pobre de novo. Então, olha só, você está dando com uma mão, aumentando a renda disponível na isenção, e você está tirando com imposto sobre consumo e com inflação. Olha que beleza, né? Não me parece... É um equilíbrio subótimo, esse que a gente está falando aqui, e é um equilíbrio subótimo no qual, né, o governo está topando segurar a atividade num patamar um pouco mais elevado, em vez de reativo à pressão monetária contracionista, e como consequência você tem mais inflação e mais juros elevados por mais tempo. Por isso a gente está indo para 15% de Selic, olha lá. É um pouco disso, é uma dinâmica perversa. Assim. E, de novo, precisa ter uma reforma tributária da renda. Ela precisaria ter dialogado, inclusive, ela estava junto com a reforma tributária. Quando foi aprovado, falava assim, você tem que apresentar até meados ali, até antes da metade de 2024, a proposta tributária sobre a renda. Foi postergando, empurrando com a barriga, foi agora, né? E veio desse jeito meio torto, né? Do qual, assim, vai acontecer provavelmente, mas vai ser assim, cheio de ruídos, né? Cheio de ruídos. E não vai te retirar nenhuma a necessidade, claro, de acontecer uma reforma fiscal profunda em 27. Certeza. Não, eu acho assim, eu concordo com
maioria, quase todas as suas ponderações. Eu só acho que esse ponto, assim, de realmente somente 10% da população pagar imposto de renda é realmente muito desigual e muito absurdo. Mas isso também reflete a nossa desigualdade de renda no país, Sim, né? sim, sem Nossa dúvida. desigualdade de renda muito grande. Então, assim, até saiu no Valor Econômico hoje cedo, né, um gráfico da alíquota efetiva de imposto de renda que você paga, né, de acordo com a renda da pessoa. Então, assim, a alíquota, ela vai num sino invertido, né, assim, porque ela cresce, a partir desse 50 mil por mês, ela começa a cair vertiginosamente, né? Porque é nessa faixa que as pessoas começam a receber renda isenta, né? Dividendo, proventos e tudo mais. Então, assim, não que a gente é super a favor aqui, né? Como analista, a gente é super a favor desses instrumentos, ajudam a desenvolver o país e tudo mais. Mas, assim, tem uma certa distorção também, né? Não, eu concordo que tem distorção, Lari, mas assim, tem um ponto dessa questão, é que a solução não passa, talvez, pelo imposto de renda. A Exatamente. solução tá no Exatamente. IVA, tá no imposto que ataca todo mundo, né? Assim, não adianta eu tributar mais a camada lá em cima, porque você sabe que a camada lá em cima tem Mecanismo pra fugir. mecanismo para fugir. É, E a hora que você isso faz é isso é verdade. pior, você expulsa o capital do país. É. Até assim, o Matheus aqui, acho que foi bem... Tá bem, assim, vamos dizer, com os pelos à flor da pele, no sentido de... Não dá para entender por que esse dólar tá parado aqui nesse 5,76, né? Ou, mais ainda, por que essa curva de juros, na verdade, que essa ponta longa da curva de juros não dispara? Tem alguma coisa errada aí. Até um ponto de muita tensão, quer dizer, lógico, a gente sabe, tem fluxo do agro, se bem que o balanço comercial foi bem ruinzinha Foi também. ruim. Segunda vez consecutiva. Assim, me parece que esse dólar aí tá meio que dando sopa, né? Você falou de dólar. Eu Desculpa, eu nem tinha concordo, visto que era pra mas gente deixa falar essa dele. discussão pro final do episódio. Mas meu ponto é, e até bolsa, né? Você fala assim, bolsa tá animada, não tá animada? De fato, a bolsa brasileira tá andando, quando a gente compara lá fora, ela é uma das melhores aqui da América do Sul, tá perdendo pra Colômbia, acho, se não me engano. Tô falando em dólar, né? Uhum. Mas esse ambiente aí, pô, me parece que são 2 anos de tanto tropeço, de uma estrada tão esburacada que talvez a gente tenha colocado um pouco o carro na frente dos bois, sabe? Mas tem gente dando benefício da dúvida pra mudança de pêndulo Pra político caramba, né? no ano Pra que vem. caramba. A É. eleição fazendo preço. Fazendo A eleição É. fazendo muito preço. E tem outro ponto também que a ponta longa de fato não tá subindo, mas ela também tá moderada ali, né? Não tá caindo também. Não, no não jeito. tá caindo. Isso eu acho que é até um sinal importante. De assim, o juro longo, o IPCA 35 continua 7,5 ali, o juro real Pra tá caramba. bem estressado Ontem ainda. a gente comprou algumas NTNBs pro portfólio a 8,25. É. Né? Um juro real de 8,25. O meu ponto, Caio, é só que quando a gente olha pro passado, e aí, assim, a gente, assim, é vívido isso na minha memória, quando as contas públicas começaram a deteriorar, e quando você perdeu aquela instrumentação de governo, que daí começou aquela correria da Dilma, né? Vamos lembrar. E chama o Lula aqui pra salvar a gente, enfim, chama o Bessias, e por aí vai. Meio que o negócio degringolou numa velocidade muito, muito grande. Apesar de que a gente sabia que depois da saída da Dilma a gente ia ter mudança do pêndulo político. Minha única, talvez, provocação nesse sentido é que boa parte dessa discussão que a gente teve talvez já tenha sido precificada em final de novembro, ali, começo de dezembro. Pode ser. Exatamente, Entendeu? eu concordo. Eu acho que tem um pouco disso, talvez. Bom, aproveitando que você está com a palavra, Caião, tanto a reforma tributária quanto a de consumo, elas tiveram bastante ruído aí envolvendo uma potencial tributação de proventos de fundos imobiliários e outros instrumentos aí do mercado de capitais que são isentos atualmente, né? CRI, CRA e tal. Eu queria ouvir de você como que ficou essa questão, se a gente já tem uma definição. Legal. Bom, eu estive, não aqui, né, foi na Summit, falando um pouco sobre tributação de fundos imobiliários, e agora adicionamos essa questão de tributação da renda também nessa discussão. Mas primeiro vamos falar do consumo de novo do IVA, que é um papo que acelerou bastante, em linha com o que a gente tinha falado há um mês atrás, basicamente, né? Para quem não sabe,
os fundos imobiliários, eles foram inseridos nessa reforma tributária do IVA, ou seja, CBS e IBS, e no texto, como prestadores de serviços, e até meados do ano passado, eles foram inseridos como uma tributação opcional. Então, o gestor, se quisesse ser tributado, poderia e poderia ser compensatório para outros tributos que envolveriam o fundo imobiliário mais para frente. Enfim, não é uma boa relação, vamos dizer assim, não é uma boa opção para o gestor, porque não tem outros tributos tão relevantes como o IVA seria, né? E em janeiro desse ano, o Lula vetou essa isenção, essa opcionalidade, vamos dizer assim. Então, o Lula falou, não, a gente vai tributar igualmente. E aí essa alíquota de 28% seria inserida em locação, cessão de direitos e venda de ativos, com um redutor ali de 70%, que é o redutor de locação do mercado imobiliário. Então, estamos falando aqui de uma alíquota de 8% sobre a receita, né, sobre o aluguel dos fundos imobiliários de tijolos. E, bom, passado um tempo, a gente teve, de fato, na indústria uma grande reação negativa envolvendo esse veto, e ao que tudo, diante da bancada, principalmente do agro, dado que os FIAGROS também estavam inseridos nesse texto, e do próprio mercado imobiliário, né, com a participação da Abrainc, da própria Ambima ali envolvendo outros fundos, um dos fundos listados. Enfim, com essa reação negativa, nós tivemos aí na semana passada, uma nova minuta trazendo uma alteração no texto, na qual os fundos imobiliários seriam aí excluídos novamente desse imposto. Então, isso está em análise, mas deve ser aprovado aí pelo Congresso e pelos parlamentares ali. Caso não seja, provavelmente o veto será derrubado. Então, nós temos aí uma espécie de diluição de risco aí nesse sentido na tributação do consumo. Não excluímos aí para o médio prazo, longo prazo, uma tributação dessa parcela. Mas na minha percepção, o jeito que foi feito não foi o ideal, assim, em termos de comunicação, em termos de estrutura. Acho que a gente pode ter uma discussão mais madura sobre isso mais para frente e um momento mais adequado também. Acho que existem vários aí debates envolvendo a importância dos fundos imobiliários numa perspectiva de funding. Hoje a gente tem, por exemplo, a poupança estagnada ou sendo um gargalo em termos de financiamento no mercado imobiliário, e os fundos imobiliários aí, junto com outras aplicações isentas, entraram como instrumentos importantes de financiamento da indústria. Então, hoje o momento talvez seja um pouco delicado para a gente fechar um pouco a torneira desse mercado, que já está bem pressionado por conta dos juros. Só uma dúvida. A parte de reforma de consumo, então, ela teria, né, se tivesse algum efeito, só para os fundos e não para a CRIs CRAS, por exemplo. Isso, para os fundos Perfeito. fundos FIAGROS e fundos imobiliários, seriam considerados ali como prestadores de serviços. Tá. Aí passamos dessa fase, vamos dizer assim, vamos para outra fase, que é a fase da reforma da renda. Nesse caso, acho que é bem mais simples, a gente tem aí a compensação, que a gente acabou de comentar, dos mais ricos, né, quem ganha acima de 50 mil, e a renda de algumas aplicações também seria sujeita à tributação. Nesse caso, fundos imobiliários, FIAGROS, outros fundos listados, CRAS, CRIs, LCIs, LCAs, são as aplicações isentas, estão fora da base de cálculo. Então, também esse risco aí que atingiria apenas os mais ricos, né, que são uma pequena parcela de investidores dos fundos imobiliários, também não está aí no tema, ou não está na pauta. Então, é outro imposto que não entraria nos fundos imobiliários. O resumo da história é: continuamos isentos aqui para os fundos imobiliários. Acho que eu falei um pouco, acho que em termos de momento pode não ser o ideal, mas é uma discussão que é válida na minha percepção para os próximos 10 anos, 5 anos, algo nesse sentido. Porque toda a ideia, né, desses instrumentos isentos é promover desenvolvimento de infraestrutura onde o país é deficiente hoje, né? Assim, uma das, e assim, se tudo der certo, né, não vai ser deficiente para sempre. Meu ponto só dessa... A isenção, eu concordo com você, né? Quer dizer, que foi bom, né? Por enquanto. O ponto só é, para aqueles investidores que não pagam quase nada de alíquota e recebem os mais 600 mil e tal, esses caras vão acabar sendo tributados, né? De alguma forma. Seja ali no ajuste anual, que ele vai ter que lançar lá os seus impostos, e ele vai ter renda proveniente disso daí. E ele... Tudo bem, individualmente não, né? Mas no conjunto da obra, a alíquota dele vai para 10%. E O que eu entendi... isso vira renda também, não vira? Não, o que eu entendi que o Caio falou é que os proventos desses serão excluídos Fora da da base base de de cálculo.
da renda. Eu não sei, eu não tinha entendido bem isso. A gente é ok, não vai ser tributado na fonte, ok, mas pros mais ricos, isso vira renda tributável quando ele fizer o ajuste do imposto de renda. Olha, fora da base de cálculo quando está escrito no texto que está fora da base de cálculo e pelo que os tributaristas comentam, Estaria totalmente fora. totalmente fora. É totalmente Uhum. fora. Então, a gente consultou o tributarista do Aham, banco e aham. e outras fontes. Então, eu acho até que nesse sentido, existe até margem para ter uma migração de fluxo para fundos listados também. Entendi. Porque As LCIs e LCAs vão entrar nesse rol Também. também? O Brasil não aprende nunca, né? Porque daí, no fundo, né, a compensação vai ficar fraca, assim, e vai acabar atingindo mais os dividendos recebidos de ações, de empresas, No listadas ou fundo, não. um cara que é muito rico e ele vai investir toda a fortuna dele em FIs, ele não vai pagar imposto. Esse é meu ponto. Sim, Ou seja, não adiantou nada. que tem outros formatos de renda também, Isenta, imóveis, que acontece, entendeu? Não acho que Ele vai- O melhor é vender todos os imóveis e comprar todos os fundos imobiliários. Talvez. Ou Mas, LCI e LCA da Caixa. Mas esse trade aí é um trade que a gente sempre defendeu muito, né? Vender imóveis e aplicar em fundos imobiliários. Não, a gente acha interessante, né? Mas cada um tem sua parcela dentro Com de um certeza. portfólio conservador, Exato. né? Tem que Vamos ter o lá. objetivo correto para cada uma das classes. Vamos dizer assim. Exatamente. Perfeito. Agora, Caião, falando da performance, né, dos fundos imobiliários como um todo, assim, 2024 foi um ano muito difícil para a classe de ativos, teve uma correção aí de 6%, e nesse ano de 2025, o IFIX já sobe 5%, né, no IFIX é o Ibovespa dos fundos imobiliários, né, nesse ano até aqui. Então, eu queria entender o que você enxerga como gatilhos para os fundos imobiliários continuarem andando nesse ano. Boa. Vou falar de novo do podcast passado, que a gente tinha comentado. Inclusive, eu tinha comentado sobre a performance muito descorrelacionada do IFIX com o Ibovespa na época. Não sei se o pessoal lembra que praticamente nunca aconteceu do IFIX cair e o Ibovespa subir no mesmo ano. É verdade. E aí, um mês depois, isso corrigiu, entendeu? Então, acho que esses pequenos, mesmo em ambientes de juros elevados, né, a gente está indo para o juro a 15, essas pequenas janelas são possíveis, aí são plausíveis para ganhar dinheiro, né? E aconteceu isso em fundos imobiliários no final de dezembro e aconteceu agora entre fevereiro e março, assim, 45 dias. Então, ficar atento aí a esses movimentos de mercado, eu acho muito interessante. Aí, falando um pouquinho de performance, né? Por que a gente viu esse movimento favorável? Acho que um primeiro ponto, a gente já comentou aqui, foi a minimização dos riscos envolvendo tributação. Então, isso, de fato, traz alívio, começa a atrair um pouco mais o investidor ou parar de desestimular, vamos dizer assim, o investimento. Outro ponto que, de fato, afeta os fundos imobiliários em termos de fluxo é essa migração da renda variável para a renda fixa devido à elevação da taxa de juros. Então, a gente teve na margem uma reprecificação ou uma projeção um pouco mais limitada, envolvendo o juro terminando em 15,25 do que antes algumas casas projetavam 16. Uhum. Então, na margem, isso foi positivo, né? Você tem algumas casas que limitam, vamos dizer assim, diminuem o fluxo de saída e acho que isso também é favorável, tá? Uhum. E hoje eu vejo, por exemplo, com essa Selic chegando a 15 ou 15,25, 15,5, já meio que precificado nos fundos imobiliários, então tudo que vem abaixo disso tende a ser um pouco melhor em termos de fluxo. Então, acho que esses são os dois pontos principais que motivaram essa performance dos últimos 45 dias. Aí, olhando para frente, né? O que temos falado aqui, que acho que pode fazer preço de certa forma, e já está, né? Eleição, acho que é algo que já está sendo antecipado em termos de tema, a gente está vendo isso bastante em bolsa, isso tem aí um respingo nos fundos imobiliários também. Uhum. Óbvio que política monetária segue sendo aí um ponto super importante, então acho que vai ser dominante ao longo de 25, então volatilidade deve ocorrer. E acho que o ponto principal, assim, quando a gente olha para investir hoje, é que os fundos continuam descontados, né? Então, quando a gente olha desconto sobre NAV, quando a gente olha dividend yield, a gente ainda vemos pontos muito atrativos de entrada. E isso deve balizar, na minha percepção, o investimento de curto e médio prazo, principalmente ao longo aí dos próximos 18 meses aí, que é esse véspera de eleição, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode falar isso. Queremos que seja, né? Véspera de eleição até lá.
Estamos nessa, né? Na antecipação do trade eleitoral. E o que você colocaria como principais riscos, além, é claro, né, dessa questão de tributação que a gente falou agora, para a classe? Olha, é curioso falar de desaceleração econômica, sendo que a gente está acelerando com o freio de mão puxado, né? Para a gente falar isso todo dia. Uhum. E então, mais desaceleração econômica é um ponto importante para o mercado imobiliário, né? Quando você tem aí um mercado que não cresce, corporativo, ou uma redução do consumo, isso afeta a performance dos imóveis, principalmente corporativo e shopping centers hoje, né? Que são os dois dos principais mercados de tijolos dentro dos FIIs. Então, acho que esse é um ponto para se trabalhar e isso pode se traduzir em indicadores piores, de vacância, de ocupação, de aumento de preço. Outro ponto que o pessoal confunde, né? De fato, os imóveis eles são corrigidos pela inflação numa perspectiva de aluguel. Mas inflação não é legal, entendeu? Não é favorável. Você pode até ter uma proteção em determinado momento no aluguel, mas conforme o cenário se deteriora, o juro continua muito elevado, começa a ficar cada vez mais difícil você repassar esse aluguel para o inquilino, e quando a gente olha para valuation, também é pior, entendeu? Então, inflação continua como um risco aí para a categoria, apesar de ser um risco aí, você pode colocar na balança, uns pontos a favor, outros pontos contrários. E, assim, para finalizar, ainda considero que a parte de crédito tem que ter um critério não rigoroso, mas um critério aí tem que olhar na lupa alguns fundos, né? Não pode entrar em qualquer coisa quando a gente olha para crédito, tanto para fundo de crédito imobiliário quanto para FIAGRO. Então, olhar aí com mais carinho esses fundos aí que são hoje os maiores dividendos aí da indústria, acho que é interessante. Você continua preferindo fundos de papel sobre fundos de tijolo? Olha, vamos lá, eu gosto de uma carteira quase meio a meio hoje. Legal. Olhando para o curto prazo, principalmente quem olha a renda, o fundo de crédito, hoje ele está pagando um dividend yield de 13%, 14%. Ele consegue repassar bem a inflação de forma mais imediata e até a parte pós-fixada. Então, na parte da renda, o fundo de crédito realmente está um patamar acima. Agora, se a gente está falando em potencial de crescimento do mercado de capitais brasileiro, trade eleitoral, aí o fundo de tijolo tende a andar mais uma perspectiva de ganho de capital. Então, eu tenho até, os meus últimos relatórios têm comentado até mais de fundos de tijolos do que de fundos de crédito hoje. Legal, muito bom. Bora para o nosso compra ou vende? Então vamos lá, hein? Eu tava doida para trazer o dólar. Dólar a 5,75. João Piccioni, você compra ou vende? Eu confesso que eu tava bem na balança aqui, mas o Matheus me deixou tão mais preocupado que eu acho que eu tô comprando dólar agora. Eu compro. Perfeito. Acho que o Matheus tem pontos que, assim, de atenção que eu acho que o mercado tá um pouco meio que desleixado, sabe? Ele deixou um pouco de lado todo mundo nesse trade, vamos falar trade Tarcísio, sei lá, enfim, trade eleição. E, assim, tá bem esburacado, né? Eu tô contigo. Assim, talvez não exatamente pelos mesmos motivos, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa perda de força do dólar em nível global, entendeu? Que eu acho que tá ajudando muito, assim. Isso, tem esse fator também, Então, assim, concordo. é uma confluência de fatores que o dólar esticou demais no final do ano passado, né? Então, acho que tem uma correção técnica e também o dólar esse ano, globalmente, ele tá ajudando muito. São duas coisas, assim, que coincidiram, né? Então, acho que a gente não pode perder essa. Eu acho que é uma boa oportunidade para dolarizar. Eu concordo, ainda que haja espaço para uma mudança de pêndulo político no ano que vem e, consequentemente, uma reforma fiscal profunda em 27, esse trem andou bastante a ponto da gente começar a se acostumar com uma nova normal. Não estou falando que necessariamente o dólar vai estar agora, a partir de agora, sempre acima de 5,50. Câmbio é muito difícil de prever. Mas no patamar atual, considerando algumas oportunidades internacionais que existem, porque a rotação regional de capital ao redor do mundo não foi só para o Brasil. Outras regiões do mundo né, também estão sendo beneficiadas. Considerando as oportunidades desse patamar, principalmente se você não tem investimentos lá fora, me parece ser um ponto de entrada interessante
Porque também, como a gente antecipou demais esse debate eleitoral, culpa do governo, né, que iniciou a primeira reunião ministerial falando de eleição, É né, verdade. começa o ano falando de eleição. Então, claro, né, pisou em ovos, né, no final do ano passado com a questão da contenção de crescimento dos gastos públicos, né, a gente antecipou demais, o trajeto até lá vai ser esburacado. Então é bom a gente ter um hedge, uma proteção, para dar uma balanceada nesse caminho até lá. Então eu compro, sim. Perfeito. Caião. Comprei ontem, aumentei a exposição. Aê! Comprei. Mata a cobra e mostra o Você vai pau, pra hein? onde? Comprei via bolsa. Muito bem, muito bem. Compra ou vende Direcional Engenharia Caio Araújo? Acho que direcional tem que comprar. Tem que comprar, assim. Esse é um dos poucos cases, assim, que o governo tem favorecido. Mas é de fato, assim, a gente tem uma pauta do governo que é muito importante, que é a pauta de moradia. E temos visto aí, a gente viu há menos de 15 dias, um reforço do FGTS, que é o principal fonte de funding do Minha Casa Minha Vida, que foi a contribuição ali do Fundo Social. Então, acho que aqui tem um ponto muito importante para curto prazo, de quando a gente pensa em resultado dessas empresas que trabalham no baixa renda ou na classe popular, que é você ter um alívio de funding, então você consegue entregar, aí você vê mais viabilidade para esse financiamento para a classe popular. Tem outro ponto também, que é a provável revisão do teto do Minha Casa Minha Vida e das faixas de renda. Então, isso tende também a agregar em termos de preço e provavelmente em termos de imagem para algumas companhias do setor. Acho que Direcional captura bem isso com a Riva, por exemplo. E você tem também uma perspectiva que, quando a gente olhava para Direcional, principalmente no final do ano passado, um ponto de atenção eram os custos, né? Os custos de construção, principalmente em São Paulo, capitais, né? São Paulo, BH. A mão de obra ainda é um problema nessas capitais, mas a questão dos custos de materiais, por exemplo, diminuiu. O dólar tem influência nisso. Então, havia um receio do mercado, uma perspectiva de margem para 2025, né? Se conseguiria manter no patamar que ela estava entregando. E agora o jogo começou a virar um pouquinho. Então, é um risco que diminuiu também nesse sentido. Então, acho que direcional a 7 vezes lucro é interessante e tem o ponto do dividendo de direcional, né? Acho que virou um case de renda também, dado que é uma política clara da gestão e distribuição de capital. Hoje, quando a gente olha números de direcional, considerando a venda parcial da Riva que eles anunciaram no ano passado, o dividend yield deve ir para algo em torno de 13%, segundo as nossas contas. Se tiver o adicional ali, é bem possível que chegue até 20%, dependendo do deal, né? Como concluir o deal. Então, putz, acho que direcional é um case interessante nessa perspectiva de relação risco-retorno, geração de renda, case aí atrelado ao programa do governo, pode ser interessante. Muito bem. Tô contigo, eu compro também, viu? Eu compro. Essa é uma das minhas cíclicas preferidas pro ano. Assim, porque é exatamente o que você falou, né? Uma das cíclicas que, além de ser uma operação muito redonda, muito eficiente, tem esse vento de cauda aí, o governo empurrando, né? Foram 18 bilhões, né, para expansão do Fundo Social. do Fundo Social para o FGTS. Muito bem, João. Eu compro, eu só queria tirar botar um ponto de atenção. Eu tô com medo desse consignado privado, sabe? E com esse lance da garantia no FGTS. Mas que não foi aprovado, né? Aliás, vou até aproveitar para fazer um parênteses, que a gente não falou sobre isso, né? O governo aprovou lá um novo formato do consignado privado, que agora todo trabalhador pode contratar, do setor privado, né? Pode contratar via o aplicativo do Carteira de Trabalho Digital. Toda a concessão vai ser unificada para os empregadores e os credores na plataforma do E-Social, né? Então, eles vão conseguir enxergar seu saldo do FGTS, vão conseguir enxergar qual é a sua margem consignável, né? Que é aquele até 30% da sua renda bruta. Mas um pleito do setor financeiro
não foi atendido, que era o pleito de você aumentar o percentual do FGTS que você pode usar como Com garantia. garantia. Atualmente, se não me engano, é 10%. É Sim. 10% e os bancos queriam aumentar para 20, 30, Lógico, sei sim, lá. eles Quanto poderiam mais, baixar. melhor. Só que daí o governo falou, olha, se eu for aumentar o que está em garantia, então eu vou colocar um cap, porque isso vai diminuir diretamente Lógico, sem o inadimplência. risco. Aí os bancos falaram, não, então não me dá mais garantia, não me dá cap. Então ficou desse jeito a história, né? Ficaram os 10%. Ficaram os 10%, ficaram os 10%. É. O que vai facilitar, né, do lado de inadimplência é o fato de que se o trabalhador mudar de uma empresa para outra, aquele crédito, né, ele não está vinculado primeiro ao empregador, ele está vinculado primeiro Sim, ao a instituição. social. Claro, não. Então, a transmissão de um empregador para outro é Uhum. automática. Então, e existe muita inadimplência nesse processo atualmente, porque é feito caso a caso com o empregador e aí às vezes não consegue organizar e tal. E algumas outras facilidades operacionais que ajudam na inadimplência. Mas assim, fecha parênteses, né? Então assim, tudo indica que o consignado privado não vai comprometer O FGTS. o FGTS proporcionalmente. O que pode acontecer é você, pela facilidade de contratação, você ter um volume maior de consignado privado, né? Uhum. E aí, de forma geral, você ter um comprometimento maior do saldo do FGTS. Sim. Mas, para isso, os bancos precisam aderir. O que não está tão claro ainda, né? Não foram bom. todos os bancos que aderiram massivamente. Tem muito banco esperando para ver ainda, né? Até porque, por enquanto, não é obrigatório. Legal. É isso. Comprado. Ficou claro. Matheus, comprovente direcional. Compro. Minha Casa Minha Vida é uma das poucas políticas no Brasil que a gente poderia olhar e falar assim, pô, isso aqui é uma política de Estado mesmo, né? Porque entra alguém de esquerda, alguém de direita, continua, mantém, muda o nome, às vezes flexibiliza mais, às vezes flexibiliza menos, mas é mantido, né? Então, me parece que por mais seja nesse business de incorporação, até mais resiliente por conta dessa natureza da política de Estado, né? É raro em países como o Brasil, países emergentes é mais difícil você ver, né? Uhum. Mas parece que aqui a gente conseguiu encontrar um nicho. Legal. Agora, por último, compra ou vende XPMOLs, XPML11. Vou eu de novo, né? Vai Uhum. você. Eu acho o XPMOS uma pauta interessante, porque se especulou que o fundo teria problema de liquidez aí há algum tempo atrás, a cota daí até sofreu um pouquinho. De fato, a gestão da XP lá com a equipe do XPMOS fez um movimento mais agressivo de compra de ativos desde o ano passado, desde acho que dos últimos 18 meses, né? Foi aberta uma janela de liquidez para o fundo, eles fizeram algumas aquisições, adquiriram ativos da Multiplan, um ativo da Multiplan recentemente, o fundo está dentro do consórcio também para os ativos aí para os pátios, né? Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. Então o fundo vem fazendo aquisições e tem as suas obrigações aí ao longo dos próximos 12, 24 meses a cumprir. E foi especulado que o fundo teria um pouco de dificuldade de liquidez e, na nossa percepção, isso não é verdade, né? A gestão até esclareceu isso no último relatório gerencial, trouxe aí as obrigações. De fato, o fundo teria que ter, vamos dizer assim, arranjar alguns recursos ao final desse ano, mas pelo tamanho do fundo, existe bastante viabilidade, instrumentos de captação ali, não só na emissão de cotas, mas também em alavancagem, venda de ativos, que eles podem adotar. Então, numa perspectiva de risco envolvendo inadimplência do fundo, eu acho que não está na pauta aqui. Acho que deve entrar na conta, mas não está na pauta. Então, acho que esse é um ponto para esclarecer. Acho que o portfólio da XPMOS é muito bom. Em termos de qualidade dos fundos listados com liquidez, deve ser o melhor, né, com diversificação. A gestão tem feito um ótimo trabalho aí desde que o fundo foi criado. No entanto, quando a gente olha para preço, a minha percepção é que os outros pares são melhores. Então, quando a gente olha o fundo sendo negociado a R$20.000 o metro quadrado, o dividend yield até pode ter um patamar interessante, mas eu não vejo que ele seja sustentável para o médio prazo, principalmente por conta das obrigações que o fundo tem a pagar. E quando a gente olha, por exemplo, o próprio Iguatemi, a gente pode falar, negociando R$16.000 o metro quadrado, R$15.000 o metro quadrado, e outros fundos negociando a R$12.000 o metro quadrado, 13 mil, com portfólios até, de certa forma, semelhantes,
com, óbvio, uma defasagem de qualidade, mas com talvez números mais resilientes. Entendo que XPMOL seja venda numa perspectiva aí de o que eu tenho que escolher para shoppings. Acho que tem outros pares melhores ali hoje no mercado. Nós, inclusive, XPMOL era uma posição na nossa carteira no final do ano passado. Nós desmontamos e também fizemos aí um relatório sobre o fundo aí em janeiro, tratando sobre esses pontos aí que a gente vê como, não pontos de atenção, mas é uma questão de valuation aqui, no sentido da coisa mesmo. Então, a minha percepção aqui seria a venda. Perfeito, eu tô contigo. Se o Caião falou para vender um fundo Aí imobiliário, eu sim. vendo na hora. Eu tô com o Caio também. Não tem nem o que falar. Não tenho como discordar. Muito bem, fechamos então? Fechado. É isso, pessoal. Reforço o convite aí para você que quer ter criptoativos na sua carteira. Tem uma oportunidade legal disponível aí no link da descrição do vídeo ou do podcast, caso você esteja ouvindo. Jones, muito obrigada Valeu, mais uma Mari. vez. Valeu, Matheus e Caião. E a você, até a próxima.